Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui comigo através do Instagram e quem está aqui comigo nessa outra câmera através do YouTube mental. E com isso, alguns momentos vou estar trocando o olhar por causa das câmeras, tá? E com isso, como eu falei, hoje é dia do psicólogo, há 19 anos eu tenho a oportunidade de vivenciar o meu dia e eu gostaria de trazer exatamente o que significa, né, esses 19 anos. Só que, na verdade, eu decidi que fazer algo diferente, trazer uma oportunidade diferente para que eu pudesse fazer um novo quadro. Um novo quadro, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, mas um quadro semanalmente onde eu possa estar trazendo as mulheres de volta para mim. Como assim, inglês? Muitas vezes as mulheres elas estão se sentindo sem um direcionamento. E com isso, de volta para mim, porque eu escolhi exatamente esse nome. Ao longo desses 19 anos como psicóloga, e existe uma coisa que eu comecei a perceber muito, um padrão em várias mulheres. Por ouvir essas mulheres, por acompanhar tantas histórias, acompanhar processos, acompanhar dores e também acompanhar muitas transformações. Eu comecei a perceber que muitas mulheres elas não precisavam simplesmente aprender a fazer mais. Elas precisavam parar de se perder de si mesmas. Enquanto umas faziam tudo pelos outros, outras começaram a perceber que era um vazio de si. E quantas vezes esse vazio de si, eu me sinto um pouco perdida, sem direcionamento. E é exatamente a partir dessa necessidade que eu comecei a ver em tantos e tantos casos de tantas mulheres que eu tive a oportunidade de atender, tanto no meu consultório, quanto atender algumas mulheres em momentos finais de alguns treinamentos, algumas palestras, algumas mulheres que chegavam e me procuravam e falavam: Nossa, aquilo que você estava falando parecia que era comigo. E aí começou a nascer aquela vontade de ajudar mais essas mulheres. E foi exatamente aí que o meu sentir, eu me senti tocada em ter um propósito muito maior, em contribuir na vida de tantas mulheres que precisam olhar para si. E foi exatamente aí que nasceu o método. Não é método, é um quadro de volta para si, de volta para mim. E você realmente se encontrar onde foi que eu me perdi. E aí, eu sou Gleice Albuquerque, sou psicóloga há 19 anos, também atuo como coach, trabalho com muitas mulheres, com empresas, atendo clínica, e aí, a minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer diversas histórias e muitas histórias diferentes, mulheres diferentes, idades diferentes, profissões diferentes, realidades familiares diferentes, mas aí existe uma dor que aparece com muita frequência e é impressionante. A mulher que ela dá conta de tudo, mas já não sabe mais como cuidar de si. Ela começou a dar conta de tudo, resolver a vida de todo mundo, e ela é uma mulher que é sempre lembrada. Quando tem alguma situação, alguma dificuldade, algum problema, ela é a primeira a ser lembrada. Eita, chama fulana. Ela resolve, ela ajuda, ela abraça a causa e ela segue. Só que aí foi por isso que nasceu De Volta para Mim. Um quadro que eu quero construir aqui com você para falar sobre aquilo que muitas vezes ninguém vê, a sobrecarga emocional, a culpa, os medos, a necessidade de agradar, a dificuldade para dizer não, a sensação de precisar dar conta de tudo, o hábito de querer colocar todo mundo na sua frente e você nunca se coloca em prioridade, sempre é a última, se sobrar tempo. E principalmente aquilo que pode estar por trás de tudo isso.
E o que é que pode estar por trás de tudo isso, Gleice? O que é que pode estar mascarado que eu não estou nem conseguindo ver, perceber e ter uma direção, ter um sentido? O que é que pode estar atrás de tudo isso? É exatamente sobre isso também que eu vou falar nessa nossa live, nosso encontro de hoje. É sobre o autoabandono. O meu propósito com esse trabalho é ajudar mulheres a se livrarem da sobrecarga emocional, das culpas, dos medos que a mantêm presas dentro de determinados padrões, para que elas possam desbloquear o seu potencial, que elas possam viver com mais propósito, que essas mulheres possam encontrar a leveza da vida e, principalmente, ser mulheres confiantes. E, antes de eu começar, eu quero saber uma coisa. Se você é aquela mulher que normalmente você resolve tudo para todo mundo, coloca aqui no chat para mim, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Deixa eu olhar o que é que vocês estão falando. Podem fazer interações que eu vou olhar aqui, tá? Inclusive, deixa eu ver se alguém tinha falado alguma coisa. Podem falar que eu vou respondendo aqui, tá? E deixa eu ver quem está aqui também comigo no Instagram. Eu quero saber, aquela mulher, coloca aqui no chat, eu dou conta, que é exatamente essa mulher que dá conta de tudo. Deixa eu olhar aqui se alguém mandou mensagem. Deixa eu só. Ah, ao final da live também, se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar aí no chat, que ao final da live eu faço questão de responder e poder contribuir com você. E aí, deixa eu ver outro ponto aqui. Cabeça para baixo no Instagram. Cabeça para baixo. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Como é que está o áudio? Como é que está o áudio? E aí, muitas mulheres estão aqui comigo e que eu comecei a perceber, como eu falei, a repetição de padrões. Como assim, inglês? Mulheres que vivem vários ciclos de repetição, que não fazem bem, que elas não se sentem bem por isso e que elas não sabem que tem uma possibilidade para que ela saia desse ciclo de repetição, que cansa, que esgota, que desgasta. E é exatamente aí que eu quero ver quantas mulheres que elas passam por isso, que elas se identificam e que muitas vezes essas mulheres percebem que elas estão com dificuldade de se priorizar, de olhar para si. E aí, agora eu quero que você complete uma frase. Comece a pensar. Eu dou conta de tudo, mas. E complete do jeito que vier. Eu dou conta de tudo, mas eu estou cansada. Eu dou conta de tudo, mas parece que ninguém percebe. Eu dou conta de tudo, mas não tenho tempo para mim. Eu dou conta de tudo, mas eu estou sem vontade para nada, que isso me desgasta tanto. Eu dou conta de tudo, mas eu estou me perdendo. Escreve aí para eu poder saber. O que é que você dá conta de tudo, mas você sente uma falta? Você sente um vazio? Escrevam aqui no chat, que aí fica mais fácil para eu poder direcionar com vocês, tá? E aqui eu quero trazer um ponto importante. Qual ponto importante também? Conversar agora sobre o tema de hoje. Você dá conta de tudo, mas quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? Quem é que olha para as suas necessidades? Quem é que te enxerga no meio desse caminho? Eu quero começar desconstruindo a ideia, porque quando nós falamos de uma mulher que está sobrecarregada, é muito comum pensar
que o problema é simplesmente excesso de tarefas. Sempre associamos que uma mulher cansada, ela tem muitas e muitas coisas para fazer, que ela trabalha demais, ela tem filhos, ela cuida da casa, ela tem responsabilidade, ela tem uma agenda cheia. Então pensamos, ela precisa organizar melhor o tempo, ela precisa aprender a delegar. Ela precisa descansar. Ela precisa fazer uma lista do que ela precisa fazer. Ela precisa ter uma rotina melhor. Tudo isso pode te ajudar, mas nem sempre é aí que está o problema. E é exatamente aí que eu quero te mostrar. Tanto vocês que estão aqui comigo pelo Instagram, sejam muito bem-vindas, quanto quem está aqui comigo pelo YouTube, também sejam bem-vindas. Vocês têm a oportunidade também de trocar um pouquinho de experiência, de entender como é o meu trabalho, os resultados, as transformações de tantas mulheres, que inclusive hoje eu vou citar um caso de uma grande transformação, exatamente de uma mulher que ela não sabia se priorizar. E aí, eu quero que você pense, por que que existe uma diferença entre estar ocupada e estar emocionalmente sobrecarregada? Existe uma diferença. Uma mulher, ela pode ter muitas coisas para fazer e ainda assim ela consegue estabelecer limites. Ela pode pedir ajuda, ela pode dividir as responsabilidades, ela pode descansar, ela pode reconhecer as próprias necessidades. E aí existe também outra mulher, a mulher que ela não consegue simplesmente parar. É aquela mulher que ela vive sempre em busca de alguma coisa para fazer, em busca de alguma ocupação, porque parar ela tem muita dificuldade. Ela está trabalhando e pensa na casa. Ela está pensando no trabalho. Ela está descansando, mas ela começa a pensar no que ela deveria estar fazendo enquanto ela descansa. Ela quer sempre otimizar o tempo, ela quer aproveitar as oportunidades possíveis para que ela possa estar fazendo sempre alguma coisa, direcionando alguma coisa. Ela está com a família, mas ela está pensando quais foram as pendências que ela deixou para resolver depois. Ela está de férias, mesmo assim ela não consegue se desligar, é a cabeça toda pensando nas responsabilidades, nas tarefas, nos trabalhos. Ela dorme, mas acorda muito cansada, com aquela sensação que parece que eu fui atropelada por um caminhão. Não descansei. Estou me sentindo cansada, exausta, mesmo depois de 7, 8 horas de sono. E muitas vezes ela também não entende por que ela está tão esgotada. Por quê? Talvez o seu maior cansaço não seja nem na quantidade de coisa que você faz. Talvez ela esteja na quantidade de coisas que você acredita que precisa carregar. Só que, quando é que você começa a compreender isso, alguma coisa começa a mudar. Quando você começa a parar para entender o porquê ou o que está por trás disso, o que é que eu tenho escondido atrás de tudo isso, você vai começar a entender, porque você deixa de olhar para si como uma mulher incapaz de administrar minha própria vida e você começa a perceber a mudança. Não sou a mulher incapaz, eu entro num ciclo de mudança. Eu começo a perceber que existem padrões emocionais que estão envolvidos nessa maneira de viver. E aí, quando você começa a trabalhar esses padrões que você vai identificando, você começa a perceber a mudança. Você começa a reconhecer as suas próprias necessidades, o que é que realmente eu preciso, o que é necessário para mim, o que é importante para mim. Você começa a estabelecer limites com mais segurança. Você começa a diminuir as necessidades de aprovação de outras pessoas. Você começa a lidar melhor com as culpas. Você começa a compreender os seus medos. Começa a dividir as responsabilidades. Você começa até a se permitir, a pedir ajuda. Quantas mulheres sobrecarregadas, exaustas, cansadas, elas não pedem ajuda? Por mais cansadas que estejam, elas continuam querendo dar conta de tudo. Elas começam também a tomar decisões com mais clareza.
elas começam a recuperar espaços que foram desaparecendo da vida dela. E parece que tudo foi apagando. E principalmente ela começa a voltar a ocupar um lugar na própria história. Ela começa a voltar para ela mesma. Ela começa a identificar em qual foi o momento que eu me perdi. E é exatamente aí, mulher incrível. Você não precisa viver o tempo todo sobrecarregada, você não precisa viver o tempo na exaustão, porque a exaustão emocional, ela é muito cansativa, ela desgasta demais. E muitas vezes drena toda a sua energia para que você possa estar usufruindo de coisas que têm importância na sua vida. Exemplo, Gleice, me fala alguns exemplos em relação a isso. Vamos imaginar, se para você é tão importante os seus filhos, se para você é tão importante a sua família, se para você é tão importante o seu trabalho, mas quando você está em exaustão emocional, você não consegue nem usufruir daquilo que é melhor, daquilo que te faz bem. E é aqui que eu quero fazer uma conexão muito importante com aquilo que eu acredito. Porque o objetivo não é simplesmente fazer você descansar mais. Também não é simplesmente você aprender a dizer não e tudo eu dou não, e aí eu aprendi a colocar um limite. Não é isso. E também não é transformar você numa mulher que não se importa com ninguém. O objetivo é muito maior. É ajudar você a se libertar daquilo que hoje está ocupando espaço emocional dentro de você. A sobrecarga, a culpa, o medo, a necessidade constante de agradar. E aquela sensação que você precisa dar conta de tudo e que merece estar em paz. Porque quando você começa a diminuir esses pesos que você carrega, você vai abrindo espaço para outra coisa aparecer. Sabe o que é que mais aparece e que tem mais importância e que você não deixou nem aparecer? O seu potencial. Um grande potencial que você deixa escondido. E quando você acessa novamente o seu potencial, começa a existir espaço para o propósito. Começa a existir espaço para suas escolhas, para a confiança, para a sua leveza, para a vida que não seja apenas cumprir obrigações. E isso que significa para mim, o de volta para mim, significa somar tempo de qualidade, um momento de descanso, o tempo de se priorizar, de olhar para si. E não é abandonar quem você ama, também não é parar de abandonar você mesma. E talvez você esteja pensando, ô Gleice, mas isso realmente acontece? Isso realmente existe? Ao longo desses 19 anos, como psicóloga, atendendo em clínica, dando treinamentos, fazendo palestra com mulheres, participando de grupos com mulheres, eu vou te mostrar que ao longo desses meus 19 anos, eu ouvia muitas mulheres chegarem trazendo frases que, embora fosse diferente, elas tinham algo muito em comum. Mulheres que diziam: se vocês que estão aqui comigo através do Instagram e vocês que estão comigo nessa outra câmera através do YouTube, vocês podem colocar aí no chat se vocês não conseguem identificar. Mulheres que diziam assim: ah, eu não consigo dizer não. Ah, eu faço tudo para todo mundo. Eu não sei nem pedir ajuda, eu prefiro fazer tudo só para depois não encarar alguém com cara feia, alguém que não queira me ajudar, alguém que não queira contribuir. Ah, eu sinto culpa quando eu faço alguma coisa para mim. E quando eu me sinto culpada, eu me sinto muito mal. Ah, eu estou cansada de ser forte o tempo todo. Eu tenho a sensação de que ninguém percebe tudo que eu faço. Eu não sei mais nem o que eu quero. Quantas mulheres eu ouvia falando direto isso, tanto nos meus atendimentos no consultório, quanto nos momentos de treinamento e de palestra com mulheres, elas falavam direto sobre isso. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse tempo todo é que muitas vezes a mulher ela chega dizendo assim: eu quero aprender a me organizar. Mas quando começamos a aprofundar
aprender a me organizar, que elas relatam, eu descubro que existe uma questão muito antes dessa necessidade de organização que elas falam. Porque eu sinto que eu preciso dar conta de tudo. E aí, eu quero compartilhar com você alguns relatos que eu recebi de mulheres que passaram por processos terapêuticos comigo, que passaram por alguns grupos comigo, que passaram por alguns treinamentos exclusivos para mulheres comigo. E eu quero trazer para vocês uma história. Eu vou chamar, eu vou colocar o nome, eu não vou identificar nenhum paciente, não vou identificar nenhuma participante dos grupos, então eu vou colocar o nome de Maria, tá? Eu vou falar Maria porque eu não posso fazer identificação por questão de sigilo, de ética. E aí eu vou chamar de Maria essa história que eu vou colocar como nome fictício para eu poder contar esse relato, justamente para poder preservar a identidade de mulheres que eu acompanho. Então, Maria, essa história que eu vou contar não é uma história que nunca aconteceu. Ao contrário, é uma história de várias mulheres que eu já tive a oportunidade de acompanhá-las. Ela reúne situações, sentimentos, padrões que eu encontrei muitas vezes ao longo desses meus 19 anos de atuação como psicóloga e acompanhando também centenas de mulheres. E aí, talvez, enquanto eu contar essa história, você perceba que algumas partes parecem muito familiares, parecem muito com coisas que você vive. Maria era uma mulher que olhava para fora o tempo todo. Olhando de fora da história dela, imagina que você não teve a oportunidade de conhecer muito bem Maria, que é esse nome fictício que eu escolhi. E aí, olhando de fora, parecia aquela mulher. Você olhava assim, que mulher forte. Essa aí, ela dá conta de tudo. Ela passava essa sensação para as pessoas. Ela trabalhava, ela tinha responsabilidade, ela cuidava da casa, ela cuidava da família. No trabalho, ela era aquela pessoa que todo mundo confiava. Todo mundo acreditava, porque sempre pedia a opinião dela, sempre pedia ajuda, sempre pedia um direcionamento. E aí, ela, se aparecia um problema, alguém já chamava Maria. Já dizia, ei Maria, vem cá, aconteceu isso aqui. Tanto na vida pessoal, quanto no trabalho. As pessoas buscavam Maria como um caminho para ter uma orientação. E todo mundo já dizia assim, era um costume, já dizia assim, ah, deixa que isso aí a Maria resolve. E no instante ela faz. Sempre a fala era essa. E Maria resolvia. Ela sempre ia lá e resolvia. Só que havia uma coisa que quase ninguém percebia. A Maria sempre estava cansada, muito cansada. E não era simplesmente aquele cansaço de quem teve um dia cheio, não, tá? Era aquele cansaço de quem continuava mesmo depois de dormir. Ela dormia, descansava, tirava um cochilo, mas o cansaço continua o mesmo. Ela acordava e já estava cansada. O corpo. E muitas vezes, observa uma coisa: o corpo estava em casa, só que a cabeça já estava ligada no trabalho. Ela acordava já pensando: peraí, eu preciso fazer isso. Eu tenho que resolver aquilo. Eu não posso esquecer daquele compromisso. Eita, eu preciso responder aquela mensagem. Eita, preciso comprar aquilo. Será que está tudo certo? Será que ficou alguma coisa faltando? Será que eu esqueci ainda de alguém ou de algum compromisso? E talvez você esteja pensando: meu Deus, essa sou eu. Oxi, eu também sou assim, eu também faço isso. Porque, ó, Maria, ela tinha uma característica muito marcante. Ela tinha muita dificuldade para pedir ajuda. Na cabeça dela, era mais ou menos assim: se eu pedir ajuda, não, se eu pedir, eu vou dar trabalho para alguém. Se eu não fizer, talvez não façam direito. Vão fazer de qualquer jeito e eu não vou gostar, vou ter que refazer o trabalho. É mais fácil eu fazer logo do que eu pedir.
Ah, já tô tão acostumada. A minha vida sempre foi assim. Eu sou desse jeito. É assim a minha personalidade. Ela ainda fala desse jeito. Só que depois ela sempre coloca o descanso. E sabe o que é que aconteceu? Maria, ela começou a ficar ressentida, porque ela pensava, ninguém ajudava, ninguém percebia o quanto ela fazia. Se ela não fizesse, ninguém fazia, deixava lá que sabia que depois ela ia e resolvia. Mas existe uma pergunta muito importante nessa história. Como é que as pessoas podiam perceber aquilo que Maria nunca conseguia nem comunicar? Como é que as pessoas percebiam que ela era tudo isso? Dava conta de tudo, abraçava os problemas de todo mundo, resolvia, se ela nunca nem falou isso. Porque ela dizia: Ah, tá tudo bem. Ah, deixa que eu faço. Ah, não precisa não, obrigada quando alguém oferecia ajuda. Ah, não, deixa, eu consigo. Ou até ela dizia: Não, porque eu não gosto de incomodar ninguém. Só que por fora era um eu dou conta. E por dentro era, por favor, alguém percebe que eu estou cansada? Alguém vem me ajudar sem perguntar se eu quero ajuda? E aí, em algum momento, a Maria começou a perceber uma coisa que foi bem dolorosa. Ela estava tão ocupada cuidando da vida de todo mundo que ela já não sabia nem responder uma pergunta mais simples. E aí, se você perguntar, e o que é que eu quero? Ela não sabia. Ela sabia o que o marido precisava. Ela sabia o que os filhos precisavam. Ela sabia o que a empresa precisava. Ela sabia o que a família esperava dela. Ela sabia o que ela devia fazer. Mas quando alguém perguntava, Maria, o que é que você quer? Ela não sabia. Ela não sabia. Simplesmente ela travava. E E esse é um ponto que eu quero que você compreenda. Ao longo desses 19 anos como psicóloga, eu aprendi que não podemos olhar apenas para aquilo que a mulher está fazendo, não. Precisamos olhar para aquilo que está sustentando esse comportamento. O que é que faz Maria continuar sustentando esse comportamento que não faz bem para ela mesma? Porque muitas vezes, por trás daquele eu dou conta, existe medo. Medo de decepcionar, medo de ser julgada, medo de ser parecer uma pessoa egoísta, medo dela perder o controle, o medo dela não ser mais uma mulher necessária e o medo de dizer não. E em algumas mulheres existe também uma crença muito profunda. Eu preciso ser útil para eu ser valorizada. Então, quando eu pergunto, quem cuida de você? Talvez a resposta mais difícil não seja ninguém. Talvez seja assim. Eu olho e falo, eu nem sei mais como deixar alguém cuidar de mim. E é exatamente aqui que entra o meu trabalho. É exatamente aqui que eu quero mostrar que o meu objetivo não é transformar a Maria, como eu coloquei o nome fictício nessa história, de vários casos de mulheres que eu já atendi. Não é transformar a Maria numa mulher que ela não se importa mais com ninguém, não. Muito pelo contrário. Eu quero ajudar a continuar sendo essa mulher que ama, que cuida, que trabalha, que constrói, que realiza, mas sem precisar se abandonar para fazer tudo isso. Qual é o hábito de muitas mulheres que vivem isso de agarrar o mundo, dar conta de tudo e esquecer de si? Autoabandono. Elas se abandonam, elas se largam no meio do caminho. E aí, por que quando é que uma mulher, por que quando a mulher ela começa a se libertar da sobrecarga emocional e começa a compreender
as suas culpas, os seus medos, algo começa a acontecer na vida dessa mulher. Ela começa a recuperar espaços dentro dela, espaços que estavam vazios. E quando existe espaço interno, ela começa a conseguir enxergar o que eu realmente quero, o que faz sentido para mim, onde eu preciso colocar mais limites. O que é que eu quero construir daqui para frente? E talvez essa seja a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Eu quero que você pense. Você está cansada porque a vida está exigindo demais de você? Ou porque você aprendeu que precisa dar conta de tudo sozinha? Porque são problemas diferentes. E problemas diferentes precisam de caminhos diferentes. Eu quero que. Eu agora quero que você faça uma coisa com você. Se você se identificou com essa fala, com essa história que eu falei da Maria fictícia, se você se identificou em algum momento, coloca aqui no chat assim a palavra pelo menos com a parte da sobrecarga, ou do não pedir ajuda, ou do agarrar o problema de todo mundo. Não precisa nem explicar, só coloca eu. Por quê? Agora, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Eu quero que você pense. Eu quero que você veja. Eu quero que você pense e que você veja de uma forma diferente. Como assim, Gleice? As necessidades. O que é que você pode começar a perceber hoje? O que é que você pode criar de uma conexão na sua própria vida? Eu quero que você comece a observar de uma forma completamente diferente. E aí, Maria sempre foi aquela mulher que sempre estava cansada, esgotada, exausta. Só que aí, ela também tinha dificuldade para responder essa pergunta quando eu falei, ó, para de olhar para fora e olha para aqueles espaços que antes estavam vazios por dentro. E aí, essa pergunta era exatamente para ela começar a se conectar com ela mesma. De que forma? Olhando para dentro. Lembra que eu falei, existem vazios que buscamos o tempo todo suprir esses vazios. Só que muitas vezes nessa necessidade de agradar, terminamos vivendo exaustas, cansadas, esgotadas. E aí é exatamente isso. Por quê? Quando uma mulher ela começa a se libertar dessas sobrecargas emocionais, ela começa a perceber as mudanças na vida dela. E aí é exatamente o que eu quero trazer. Eu preciso que você, em algum momento da sua vida, comece a lembrar qual foi exatamente o momento da minha vida que eu comecei a acreditar que eu precisava dar conta de tudo. Qual foi o momento da minha vida que eu comecei a acreditar que para eu ser uma boa pessoa, eu tinha que agradar todo mundo. E agradar todo mundo era resolver a vida dos outros, era me sobrecarregar para fazer o que o outro criava uma expectativa ao meu respeito. E aí, se você quer compartilhar algum momento, alguma fase da sua vida que você lembrou, coloca aqui. Ah, Gleice, lembrei.
Eu já fiz isso, já fiz muitas vezes isso aqui, não fiquei bem. Ah, eu já cheguei na exaustão emocional para adoecer, para eu perceber que eu tenho que mudar. Só que eu quero que você perceba que o que muda não é simplesmente a quantidade de tarefas que você precisa fazer, não. O que começa a mudar é a relação dessa mulher com ela mesma. Quem é a mulher que eu sou? Quem é a mulher que eu quero ser comigo mesma? E sempre é oportunidade para mudança. Sempre é oportunidade para você se permitir começar a fazer algo diferente. E aqui, talvez você esteja pensando assim: ô Gleice, tudo isso é muito bonito, né? É bonito o que você está dizendo, muito arrumado, muito organizado, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim, não. Eu não tenho tempo para fazer nada disso, não. E aí, eu quero te dizer uma coisa, principalmente para aquelas mulheres que falam assim: cuidar de mim, isso seria um luxo. E eu não me dou esse luxo. E talvez é justamente essa frase, quando você diz assim, ó, é um sinal que você precisa conversar. Quando você diz assim, eu não tenho tempo para cuidar de mim. É exatamente nesse ponto que você precisa começar a priorizar. Porque quando você diz que não tem tempo para cuidar de você, ou que cuidar de você e arranjar tempo é um luxo, você já se auto-abandonou. Talvez você pense assim: ah, mas eu não posso parar. Se eu parar, quem é que vai fazer? Ou então, sim. E até quando você pretende provar que você consegue suportar tudo? Outra mulher vai pensar. E se eu começar a pensar em mim, você acha? Todo mundo vai achar que eu fiquei egoísta. Vai dizer: olha como é que ela tá tão mudada, tá egoísta agora. Antes chegava junto, ajudava, agora é egoísta, só olha para ela, só pensa nela. Só que existe uma diferença enorme entre egoísmo e autocuidado. Egoísmo é considerar o outro. Autocuidado é reconhecer que você também existe. E talvez você diga assim: Gleice, eu já sei que eu preciso me priorizar. Eu acredito. Mas saber não significa necessário conseguir fazer. Eu sei. Mas será que eu consigo? Será que realmente eu sei qual é o caminho para existir essa mudança e eu conseguir aquilo que eu desejo? Ter tempo para mim? Não viver em exaustão emocional? Começar a cuidar de mim, já que o tema da live é: você cuida de todo mundo, mas quem é que cuida de você? Eu vou, você pode saber que você precisa dizer não e continuar dizendo sim também. Mas para saber que preciso descansar, eu não preciso continuar me culpando. E para saber que eu preciso pedir ajuda, eu preciso também tentar resolver as coisas sozinha. Eu posso falar com algumas pessoas. Eu posso falar, ó, isso aqui você pode fazer, eu posso delegar. Então, chegamos a uma parte bem importante. Uma parte bem importante daqui da nossa conversa. Como é, Gleice, que eu vou conseguir começar a mudar isso? E antes de eu poder lhe apresentar esse caminho, como você começa a mudar, eu preciso mostrar algumas coisas que talvez você esteja fazendo, tentando resolver problema, mas que acabaram mantendo você presa nele. Erro 1. Primeiro erro. Vamos dizer o erro número 1, que é o que mais acontece, é achar que você precisa simplesmente se organizar melhor. Você compra uma agenda, você baixa aplicativos de organização, você faz uma lista, vai fazendo checklist, você monta a sua rotina, você estrutura um planejamento, só que depois se sente culpada porque você não conseguiu cumprir tudo isso. Você não cumpriu o que você escreveu. Você não cumpriu o combinado com você mesma. Porque talvez o problema não seja apenas a falta de organização. Talvez você esteja tentando organizar uma vida
que você colocou responsabilidade demais sobre si. Segundo erro é esperar sobrar tempo para você. Bom, eu vou tentar adiantar tudo, Gleice. Se sobrar tempo, eu pego esse tempinho que sobrou e faço alguma coisa que eu goste. Ou faço um momentinho de autocuidado. Só que, quando os filhos crescem, quando o trabalho melhora, quando aquela fase passar, quando eu resolver isso, quando eu terminar aquilo, e aí acontece uma coisa muito perigosa. A vida, ela vai passando enquanto você espera a fase tranquila chegar. É a mesma coisa daquelas pessoas que falam: quando eu tiver tudo, eu quero uma vida diferente. Quando eu tiver tudo, eu vou mudar. Mas a mudança não precisa já estar tudo pronto. Você começa com pequenas mudanças que vão gerando novos comportamentos, e esses novos comportamentos vão tendo um reflexo diferente na sua vida. E aí, qual é o terceiro erro, Gleice? O terceiro erro, o erro de número 3, é tentar simplesmente se organizar e dizer não. Você pensa e a partir de hoje você diz assim: a partir de hoje já decidi, eu vou dar não para todo mundo. Mesmo que eu tenha tempo, mas tudo eu vou dizer não, só para treinar o meu não. Aí alguém pode pedir alguma coisa e você se sente culpada. Você fica com medo de decepcionar. E você termina dizendo sim. Só que depois você fica frustrada com você mesma, que você vai dizer: mas eu disse que eu não queria. Eu disse que a partir de hoje eu ia colocar limite. Quando alguém me pedisse as coisas, tudo, eu ia olhar, me priorizar, porque várias vezes eu tenho uma coisa minha para fazer. Eu fico com a minha pendência, mas eu vou lá e ajudo os outros. E me esqueço. Só que, por isso, que muitas vezes não basta mudar comportamento. Precisamos compreender o que acontece emocionalmente quando você tenta mudar. Emocionalmente acontece o quê? O medo de desagradar? É o medo de se sentir culpada? E aí, qual é o caminho? E eu acredito que o primeiro passo não é fazer mais, não. É compreender. Quando eu começo a compreender, eu já estou dando o primeiro passo para a mudança. Compreender o que você está carregando. Por que você sente que precisa carregar isso o tempo todo? Quais os medos que aparecem quando você pensa em se posicionar? Que medo você sente? De onde vem essa necessidade de agradar os outros? Por quê? A culpa ela vai aparecer. E quais são os limites que você não consegue estabelecer? E onde, ao longo do caminho, você começou a se colocar sempre por último. Depois de você compreender, vem a segunda etapa. Aprender novas formas para responder. Porque você não precisa passar de uma mulher que diz sim, eu digo sim para todo mundo, para agora passar a ser uma mulher que dou não para todo mundo e não faço mais nada para ninguém. Você precisa aprender a escolher. Primeiro passo, compreender. Segundo passo, escolher. Escolher quando sim, escolher quando não, escolher quando pedir ajuda, escolher quando descansar, escolher quando falar, escolher quando silenciar, escolher o que realmente importa para você. E agora tem o primeiro passo. Perceba. Durante os próximos dias, comece a observar onde eu estou dizendo sim quando eu gostaria de dizer não. Não tente mudar ainda, tá? Eu só quero que você perceba. O segundo passo é nomeie. Quando sentir culpa, não diga simplesmente, eu estou errada. Se pergunta assim, do que exatamente eu estou com medo? Para você poder entender. É medo de ser julgada? É medo de decepcionar? É medo de parecer
egoísta? É medo de perder alguém? É medo de não ser necessária? Terceiro passo: questione. Questione. Essa responsabilidade realmente é minha? Essa responsabilidade eu realmente preciso abraçar e resolver? Por quê, ó? Talvez você esteja carregando a responsabilidade que deveria ser compartilhada. Dê um exemplo, Gleice. Eu vejo muitas mulheres que elas assumem a responsabilidade sozinha dos filhos. Mas espera aí, é a responsabilidade do pai. O pai não tem não responsabilidade com os filhos? Será que realmente é só sua? Os pais também têm responsabilidades. E aí vem o quarto passo. Ah, lembre de uma coisa. Talvez você esteja carregando responsabilidade que deve ser compartilhada e você está com medo de cobrar a responsabilidade da pessoa. Quarto passo, inclua-se. Todos os dias faço uma pergunta bem simples para você. O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? E aí, não o que os meus filhos precisam, não é o que o meu marido precisa, não é o que a minha empresa precisa e também não é o que a minha família precisa, é o que eu preciso. O que eu preciso? O que é importante para mim? Vocês que estão aqui comigo no Instagram, podem digitar no chat se tiver alguma pergunta. Se identificou, coloca eu para eu poder saber. Pode fazer sua pergunta, pode tirar sua dúvida, será um prazer poder te responder e te ajudar. Você que está aqui comigo no YouTube também pode falar. Estou vendo aqui Lucila, Eita Gleice, me desenhou também sala de aula. Isso, demais. E aí, o quinto passo é dê um pequeno passo. O quinto passo é dê um pequeno passo. Não precisa ser grande. Um passo que já transformou tudo. Não, um pequeno passo para iniciar a transformação e a mudança. E aí, finalmente, você vai escolher uma pequena atitude que seja coerente com essa necessidade. Pode ser pedir ajuda, pode ser dizer não, pode ser tirar um tempinho para descansar, pode ser marcar aquela consulta que você está precisando e você está fugindo, pode ser retomar algo que você abandonou, um projeto, um desejo, uma vontade, uma atividade física, um autocuidado, pode ser alguma coisa que você abandonou. E pode ser simplesmente admitir: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E aí, eu quero terminar essa primeira conversa do quadro De Volta para Mim, fazendo uma pergunta para você. Se você continuar vivendo exatamente como você está vivendo hoje, dando conta de tudo, cuidando de todo mundo, dizendo sim, engolindo algumas coisas, deixando você para depois, como é que você imagina que vai estar a sua vida daqui a um ano? Ou melhor, será que daqui a um ano você ainda aguenta essa sobrecarga emocional todinha que você vem carregando há tanto tempo? E se eu começar a voltar para mim? Como eu gostaria de estar daqui a um ano? Se essa conversa mexeu com você, eu quero te fazer um convite. O De Volta para Mim está apenas começando. Hoje foi o primeiro quadro, o quadro De Volta para Mim. Está apenas começando. E eu preparei uma jornada longa, especial para mulheres que perceberam que elas não querem continuar vivendo no modo sobrevivência. Quer dizer,
Elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E essa jornada, ela começa com a semente. Você precisa plantar e cuidar dessa sementinha para que ela possa germinar na sua vida e você perceber as transformações. E eu escolhi esse nome porque uma transformação, ela não começa quando está tudo perfeito. Ela começa quando você decide plantar alguma coisa diferente. Plantar uma mudança de mentalidade. Plantar um primeiro passo para dar um novo caminho numa jornada diferente. Ela começa quando você sente que você não está mais aguentando essa sobrecarga emocional. E se você sentiu essa vontade, que essa conversa para você, entra no grupo exclusivo para mulheres. É um grupo no WhatsApp. E lá eu vou compartilhando os próximos passos da jornada. Eu sempre coloco conteúdos para poder ajudar gratuitamente essas mulheres. Todas as mulheres. E o link está aqui, vai ficar aí na live. Ou depois vocês podem chamar no direct, podem mandar mensagem, para que vocês possam pegar o link. E aqui no YouTube já tem um link também, certo? Então, entra no grupo, não precisa decidir nada agora. Primeiro, vamos caminhando para você ir tendo percepção. Vem ouvir, vem refletir, venha começar com o primeiro passo. Eu quero que você guarde uma frase dessa nossa primeira conversa. Você não precisa deixar de cuidar de quem você ama para começar a cuidar de você. Só que você precisa aprender também a amar você e colocar em primeiro lugar. Que não adianta eu amar todo mundo, dar amor para todo mundo e eu estou vazia comigo mesma. Você pode continuar sendo mãe, sendo profissional, sendo esposa, sendo filha, sendo amiga, sendo líder. Você pode continuar amando e cuidando das pessoas. Mas existe uma pessoa que não pode continuar ficando sempre por último, que é você. Tem uma pessoa que não pode ficar sempre sendo esquecida, que é você. Hoje, no dia do psicólogo, depois de 19 anos exercendo essa profissão, que eu escolhi começar esse quadro, porque eu acredito profundamente nisso. Existe uma mulher por trás de todas as funções que você exerce. Atrás de todos os papéis é uma mulher. E talvez esteja na hora de voltar a se encontrar. E aí, seja muito bem-vinda ao quadro De Volta para Mim. Seja bem-vinda a esse quadro. Eu sou Gleice Albuquerque, psicóloga, e feliz Dia dos Psicólogos para mim, para todos os meus colegas de profissão e principalmente para todas as mulheres que estão começando a perceber que cuidar de si também precisa fazer parte da vida delas. Nos vemos no nosso próximo encontro e eu espero você no grupo do WhatsApp. Será um prazer recebê-la, segurar sua mão e seguirmos juntas nessa caminhada. Eu agradeço a sua participação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!